12 frases que um mentiroso sempre fala e você não percebe. Tem palavras que ninguém lembra, mas deixam marcas que nunca saem. Frases ditas no tom certo, no momento certo, com a falsa intenção certa. E você, sem perceber, acreditou, confiou, repetiu por dentro o que ouviu por fora. Porque algumas mentiras não nascem como mentira. Elas chegam como consolo, como explicação, como justificativa. Só depois viram faca. O que mais dói não é a mentira em si. É a forma como ela se escondeu atrás de palavras que pareciam sinceras. Como quem te traiu foi alguém que falou manso, que olhou nos seus olhos, que jurou que você podia confiar. E você confiou. Porque ninguém ensina que existem frases que nascem para parecer verdade. Você já ouviu alguém dizer, você está exagerando? Já escutou um, fica tranquilo, eu resolvo? Ou um, confia em mim, você sabe que eu nunca te faria mal? Na hora, essas frases são tranquilizantes. Mas muitas vezes, são sedativos que te fazem dormir enquanto alguém esconde o que está fazendo. E quando você acorda, já foi tarde demais. Há um tipo de manipulação que não grita. Ela se mascara de cuidado. Há uma mentira que não nega. Ela apenas desvia. O problema é que a maioria dessas frases não vem de um estranho. Vem de alguém que sabia exatamente o que dizer para não levantar suspeitas. Porque a mentira bem contada nunca parece mentira. Ela parece cuidado. Ela parece proteção. Ela parece amor. E você, querendo acreditar que era verdade, ignorou os sinais, os silêncios, os atrasos, as histórias mal explicadas, porque estava ouvindo o que queria ouvir. E é aí que mora o perigo, quando a dor vem travestida de doçura, quando a frase parece te acolher, mas está te anestesiando para um golpe que já começou. A manipulação mais eficaz é a que não se parece com manipulação. E o mentiroso mais perigoso não é o que mente com palavras. É o que mente com frases que parecem verdadeiras. Você lembra do que fizeram com você, mas consegue lembrar exatamente das frases que vieram antes? Elas não eram gritos, eram promessas. E são essas que mais doem quando quebram. São essas que você continua ouvindo em pensamento, muito tempo depois que a pessoa já se foi. E o mais cruel é que você começa a duvidar de si mesmo. Não por causa da mentira em si, mas porque foi envolvido num discurso tão bem montado, tão cheio de boas intenções, que começa a se perguntar, será que fui eu que entendi errado? Mas a verdade não se esconde tanto assim. Quem ama não precisa convencer com frases. Precisa apenas agir com coerência. A frase que precisa ser repetida demais já traz em si o medo de não ser acreditada. O mentiroso vive de repetição. O verdadeiro, de constância. Você já se perguntou quantas das frases que mais te marcaram foram mentira? Talvez você ainda carregue algumas, como se fossem verdades suas. Talvez hoje você seja mais desconfiado, mais fechado, mais frio, porque ouviu demais e sentiu de menos, porque acreditou em palavras bonitas que vieram antes de atitudes feias. E agora, talvez esteja pronto para enxergar, para ouvir de novo, mas com outros ouvidos. Porque quando você aprende a reconhecer as frases que ferem em silêncio, você se protege de quem sorri enquanto mente. A mentira mais eficaz não é a que inventa histórias absurdas, é a que parece verdade. É a que se esconde dentro de frases neutras, controladas, estrategicamente inofensivas. E o pior, é a que soa familiar. Porque o mentiroso inteligente não levanta suspeita. Ele não precisa defender o absurdo, basta sustentar o confortável. Ele não te joga no chão, ele te embala até que você mesmo se entregue. Há um padrão verbal silencioso, que forma uma espécie de blindagem emocional. Quem mente com frequência não usa palavras cortantes, usa suavidade. Usa uma linguagem que desativa o alarme interno. Frases como, fica tranquilo, tá tudo sob controle, você tá vendo coisa onde não tem. Não é nada demais. São mais perigosas do que parecem, porque não são respostas. São rotas de fuga. O mentiroso experiente sabe que a melhor forma de mentir é impedir que você continue fazendo perguntas. Ele não responde.
Ele esvazia, ele desloca o foco da conversa para que você se sinta mal em insistir. A frase, "Por que você sempre desconfia de mim?", não tem a intenção de esclarecer. Tem a intenção de inverter a pressão. E quando você se sente culpado por desconfiar, o mentiroso venceu. A linguagem de camuflagem opera sempre nos detalhes. O uso da palavra certa na hora certa. Imagina, para encerrar uma conversa desconfortável. Você está cansado, não vamos discutir isso agora, como disfarce para fugir de uma explicação. O silêncio preenchido com frases vagas, a dúvida soterrada por um discurso calmo. É como se o mentiroso tivesse um manual invisível com frases seguras, frases que não expõem nada, mas também não dizem nada. E quanto mais ele repete essas frases, mais elas ganham força, porque você passa a associá-las com momentos de calma. Só depois percebe que aquela calma era ilusão. A mentira, quando bem construída, não precisa ser convincente. Ela só precisa ser confortável. Ela só precisa te dar uma sensação momentânea de que está tudo bem. E se você está emocionalmente envolvido, vai se agarrar a qualquer frase que confirme o que você quer acreditar. Mesmo que no fundo, saiba que algo não está certo. A linguagem de camuflagem também é previsível. Ela foge de detalhes, foge de datas, de horários, de nomes. Prefere o vago, o genérico. O "foi só um mal-entendido". O "isso não tem nada a ver com o que você está pensando". Ela não nega diretamente. Ela desloca o foco. E quem está emocionalmente envolvido acaba cedendo. Quantas vezes você já ouviu frases que não explicaram nada, mas mesmo assim te acalmaram por um tempo? Quantas vezes você deixou de investigar porque a resposta foi "depois a gente fala sobre isso"? Quantas vezes você acreditou num "tá tudo certo" porque queria muito que estivesse mesmo? É assim que a mentira se veste de verdade. Não pelo que afirma, mas pelo que evita. Pela forma como se apoia em frases prontas, em argumentos aparentemente lógicos, em tons de voz suaves que escondem a ausência de honestidade. O mentiroso não quer te convencer com fatos. Ele quer te prender em sensações. Quer que você se sinta errado por questionar, desconfiado por natureza, paranoico. Ele quer que você se canse de buscar explicações. E aos poucos, a frase "deixa pra lá" vira regra. A dúvida vira rotina. E a verdade vai se perdendo entre desculpas bem formuladas. Mas a verdade não precisa se proteger com frases. A verdade é clara mesmo quando dói. A verdade não foge, não culpa, não gira em círculos. Ela não precisa parecer segura, porque ela é. Aprender a reconhecer a linguagem de camuflagem é recuperar o próprio filtro. É limpar os ouvidos da sedução verbal e voltar a ouvir com clareza. Porque quem não reconhece a mentira bem falada, corre o risco de acreditar nela por uma vida inteira. Existe uma técnica sutil que os mentirosos dominam com maestria. Transformar a própria falha em tua culpa. Não basta esconder a verdade. É preciso inverter os papéis. E nesse teatro silencioso, você deixa de ser vítima e passa a ser o problema. A frase "você complica tudo" não é uma constatação. É um escudo. É um jeito de não responder e ainda te fazer duvidar da tua percepção. O ciclo da culpabilização começa com pequenos deslocamentos. Você questiona algo legítimo e ouve como resposta: "Você está sempre arrumando confusão. Nunca posso errar perto de você." Você quer controlar tudo e, quando percebe, já está se desculpando por ter desconfiado. Já está pedindo perdão por sentir algo que era real. O mentiroso não nega apenas o que fez. Ele transforma o erro em ataque, faz com que o simples ato de perguntar soe como ofensa. E quando a dúvida vira acusação, o silêncio vira autopreservação. Você começa a guardar as perguntas, a medir palavras, a revisar lembranças para não parecer exagerado. Isso não é diálogo, isso é manipulação. Toda vez que você se cala por medo de ser chamado de louco, inseguro ou dramático, esse ciclo se fortalece, porque a mentira só precisa de espaço. E ela cresce quando você começa a se corrigir antes mesmo de falar. O jogo é emocional. A cada resposta defensiva, você vai ficando mais sensível, mais ansioso,
mais dependente da validação de quem mente. O mentiroso sofisticado não quer te derrubar. Quer que você caia sozinho. Ele planta a dúvida e deixa que você se destrua por dentro. É como ouvir: eu já te pedi desculpas, o que mais você quer? Quando a verdade nem sequer foi tocada, a culpa vira moeda, a paciência vira dívida e o silêncio, obrigação. Nesse ciclo, a dúvida verdadeira é sufocada por frases que impõem vergonha. O foco deixa de ser o que aconteceu e passa a ser como você reagiu. Tá vendo como você é difícil de lidar? Substitui qualquer explicação. A frase "você sempre acha que o problema são os outros" se torna um fim de conversa. Não há espaço para clareza, só para controle. E o mais cruel é que essa culpa fabricada te isola. Você para de confiar no que sentiu. Começa a pensar que está exagerando, que está vendo coisa onde não tem, que está estragando tudo por ser desconfiado. E é nesse ponto que a mentira vence. Quando ela muda não só o que você pensa, mas o que você sente. O mentiroso de verdade não te engana com uma história. Ele te prende numa narrativa onde você passa a se culpar por tudo que deveria questionar. Ele não precisa mais esconder nada, porque você mesmo vai apagar as pistas. Mas há um momento em que a mente desperta, em que você percebe que não está louco, que sua intuição não é inimiga, que duvidar não é crime, e que a verdade não precisa fazer você se sentir mal por buscá-la. Ela não te humilha, ela não inverte, ela não desmoraliza. A culpa não é sua por ter feito perguntas. A culpa não é sua por ter sentido o que sentiu. O erro é acreditar que o desconforto que você sentiu foi exagero. O exagero foi a mentira que tentaram te vender como normalidade. Quando você quebra esse ciclo, volta a ser inteiro. Volta a confiar no que sabe, no que viu, no que sentiu. Volta a entender que clareza não é falta de amor, é amor próprio. A mentira mais perigosa não é a que tenta convencer, é a que atua, é a que ensaia a respiração, o tom, a pausa dramática no momento exato. O mentiroso não improvisa. Ele estuda a tua reação, aprende com teus silêncios e adapta o próprio discurso para parecer o mais sincero possível. Porque quando a verdade está ausente, o que resta é a performance. Há uma diferença brutal entre ser verdadeiro e parecer verdadeiro. E é nessa distância que a manipulação mais fria se instala. O mentiroso sabe como respirar fundo, como olhar fixamente, como deixar a voz tremer no momento certo. Ele não quer apenas que você acredite, ele quer que você sinta culpa por duvidar. Frases como "olha nos meus olhos" ou "você me conhece" não são defesas, são roteiros, são comandos emocionais preparados para desativar teu senso crítico. Porque quando alguém te olha fixamente e fala baixo, com um leve tremor na voz, teu cérebro entende. Essa pessoa está sendo verdadeira. Mas o corpo fala e, às vezes, mente. Esse tipo de atuação não depende só das palavras. Ele se apoia na construção de uma imagem que não combina com o erro cometido. O mentiroso cuida da própria reputação com zelo. Faz questão de parecer calmo, equilibrado, coerente, porque ele sabe que, se a imagem for sólida, a palavra será aceita. E se a palavra for aceita, a verdade deixa de importar. O teatro do inocente começa muito antes do conflito. Ele é construído aos poucos, em pequenas demonstrações de caráter, em gentilezas públicas, em frases de efeito como "eu sou transparente" ou "quem me conhece sabe quem eu sou". Não são afirmações, são armaduras, são ferramentas para que, no momento do confronto, o benefício da dúvida jogue a teu favor. Você começa a pensar: ele nunca me deu motivos para desconfiar. Ela sempre foi correta. E isso basta para que você ignore os sinais. Porque uma pessoa que atua bem não precisa provar nada. Ela só precisa manter o personagem. O problema é que o personagem não sente culpa. Ele sente medo de ser descoberto. E quando o personagem se vê ameaçado, ele aumenta a intensidade da atuação. O tom de voz baixa ainda mais. A fragilidade aparece com precisão.
E você que está emocionalmente envolvido acredita, porque quer acreditar. Porque duvidar de alguém que parece frágil é doloroso, parece cruel. E o mentiroso sabe disso. A performance do inocente não é sobre negar, é sobre reverter, transformar a acusação em dor, a dúvida em injustiça e a verdade em ataque. O mentiroso não precisa convencer que é certo. Ele só precisa te convencer de que seria impensável que ele estivesse errado. Quantas vezes você acreditou porque o olhar era firme? Quantas vezes confiou porque a voz parecia sincera? A performance emocional existe para isso, para que você sinta mais do que analise, para que seu corpo reaja antes que sua mente raciocine, para que o impacto da expressão seja mais forte do que a clareza do fato. Mas nem todo choro é arrependimento, nem toda pausa é sinceridade, nem toda fragilidade é inocência. A verdade não precisa atuar. A verdade não precisa de cenário, nem de ensaio, nem de palavras bonitas. Ela só precisa existir. E quando você aprende a separar expressão de essência, fala de intenção, emoção de manipulação, você para de cair na armadilha do personagem bem interpretado. Porque quem é de verdade não precisa provar. Quem é honesto não precisa parecer. Quem está limpo não precisa esconder a mão. Quando a mentira vem de um estranho, ela fere. Mas quando vem de quem diz que te ama, ela contamina. Porque o amor tem um poder que nenhuma lógica alcança. Ele suaviza, justifica, protege. E nas mãos erradas, o amor também manipula. O mentiroso afetivo não mente para enganar. Mente para manter. Para preservar a imagem, a presença, o controle. Ele não quer que você descubra. Quer que você permaneça. É por isso que as frases mais perigosas não são as que negam a verdade. São as que juram amor. Eu fiz isso para te proteger. Você sabe o quanto eu te amo. Foi só um erro, não significa que eu não me importo. Essas frases são anestesia. São o travesseiro emocional em que a mentira repousa. A maior parte das pessoas quer acreditar no que escuta de quem ama. E o mentiroso sabe disso. Ele usa o afeto como álibi, como escudo. Ele não explica com clareza, ele emociona. Não entrega lógica, entrega promessas. Não se responsabiliza, se vitimiza. E no meio desse jogo, você se pega defendendo alguém que te escondeu a verdade. Você pensa, se ele me ama, por que faria isso? E essa pergunta te prende, porque o amor em sua forma mais idealizada não combina com o erro. Mas a realidade é mais dura. O amor não anula a capacidade de mentir, nem a mentira anula a capacidade de amar. Só que amar não é desculpa, e quem usa o amor como argumento para justificar o injustificável está escolhendo a si mesmo, não a você. A mentira afetiva é mais difícil de detectar porque ela é dita entre carícias, a voz baixa, o toque leve, a preocupação aparente. Eu não queria te magoar. Você é tudo para mim. Frases assim não são confessionais, são escapatórias, são tentativas de manter o vínculo sem encarar o estrago. E o mais cruel é que, ao usarem o amor como escudo, os mentirosos te fazem questionar o próprio merecimento. Você começa a pensar que talvez você esteja sendo duro demais, exigente demais, impiedoso demais. Porque quem ama, perdoa, certo? Mas perdoar sem que haja verdade não é perdão. É abandono de si mesmo. A manipulação afetiva transforma a mentira em dependência emocional. A cada frase doce, uma nova camada de confusão. A cada jura de amor, uma nova dúvida sobre o que você viu, sentiu, intuiu. Até que, exausto, você para de perguntar. Para de insistir. Para de querer saber. E isso não é paz. Isso é rendição. O verdadeiro amor não precisa mentir para ser mantido. O verdadeiro amor se responsabiliza, assume, se expõe. Enfrenta as consequências com maturidade, não com apelos emocionais. O mentiroso afetivo, ao contrário, quer ser acolhido mesmo depois do erro. Quer ser entendido mesmo sem dizer a verdade. Quer ser aceito sem se transformar. E você, envolvido por frases como "eu sou assim, mas te amo",
acaba aceitando menos do que merece em nome de algo que no fundo já não é amor, é medo. Medo de perder, de ficar só, de enfrentar a dor da ruptura. Mas o amor que se sustenta sobre mentira é como um teto bonito sobre uma casa podre. A qualquer momento, desaba. Você merece uma verdade que não precise ser maquiada de afeto. Um amor que não precise se esconder atrás de desculpas. Porque quem ama de verdade, ama com coragem. Nem toda mentira é falada. Algumas são caladas com precisão. Silêncios bem escolhidos, detalhes ignorados, verdades cortadas pela metade. A omissão é uma forma refinada de manipulação, porque não deixa pegadas, apenas ausências. E o que não foi dito, muitas vezes, dói mais do que o que foi. A mentira por omissão não parece uma ofensa, parece um cuidado. Não quis te contar para não te preocupar. Não achei que fosse importante. Esqueci de mencionar. Frases que soam como proteção, mas escondem cálculo. Porque quando alguém seleciona o que você pode ou não saber, está dizendo na prática que sua consciência é uma ameaça. É assim que a omissão opera, como controle da narrativa. Você não reage ao que não conhece, não se defende do que não foi informado. E o mentiroso sabe disso. Ele não precisa mentir diretamente. Basta eliminar os elementos que provocariam conflito. Basta suprimir o que te daria poder de escolha. Porque informação é poder. E quem omite quer manter o controle. O mais perverso é que a omissão não levanta alarmes imediatos. Você só percebe quando algo não se encaixa, quando a versão da história parece limpa demais, quando a linha do tempo tem buracos, quando a sensação de que algo ficou de fora cresce por dentro como um desconforto sem nome. A frase "não achei que fosse relevante" pode parecer simples, mas é uma muralha. É uma forma de dizer: decidi sozinho o que você deveria saber. E isso, na prática, não é só omissão. É domínio, é jogo de influência, é a mentira sem palavras. Muitos relacionamentos, amizades, sociedades ruem não por causa do que foi dito, mas por causa do que foi escondido. Porque a omissão corrói silenciosamente. Você começa a desconfiar, a sentir que está sempre atrasado na história, que só recebe os restos da verdade. E essa sensação de ser o último a saber é uma forma profunda de humilhação. Há uma diferença entre privacidade e omissão. Privacidade protege o íntimo, omissão protege o erro. E quem mistura os dois está usando o respeito como desculpa para esconder a falha. É preciso maturidade para enxergar isso, porque às vezes a omissão vem disfarçada de carinho, como se evitar a verdade fosse uma forma de preservar o outro. Mas não é. Quem te esconde partes da realidade está moldando sua percepção. E quem molda sua percepção, governa suas decisões. Quantas vezes você só descobriu algo porque perguntou? Quantas vezes alguém esqueceu de dizer algo importante e isso mudou tudo? Quantas vezes você confiou em alguém que estava cuidadosamente calando o que te faria enxergar melhor? A verdade parcial é uma mentira inteira. E quando você aprende a observar os silêncios, não os acidentais, mas os estratégicos, começa a perceber quem está ao seu lado de verdade e quem só está encenando transparência. O que não é dito também comunica. O que é evitado também revela. O que é calado com intenção fere como uma mentira gritada. Há um ponto em que a mentira deixa de vir de fora e começa a ecoar por dentro. É quando as frases que você ouviu tantas vezes se instalam na sua mente, repetidas, reformuladas, incorporadas, como se aos poucos você passasse a falar com a mesma voz de quem te enganou, não para os outros, mas para si mesmo. É o momento em que o discurso do mentiroso vira parte da tua linguagem interna. Você começa a repetir justificativas que nem acredita. Começa a usar frases como "foi só um mal-entendido", "ele estava passando por muita coisa", "no fundo eu também errei", mesmo sabendo que não foi bem assim, mesmo tendo sentido o corte com clareza. Esse eco mental não nasce do erro, nasce da repetição. Porque a mente humana aprende pelo que se ouve muitas vezes,
E o mentiroso sabe disso. Ele repete a mesma narrativa até que ela pareça familiar. E tudo que é familiar tem poder. A mentira, quando vestida de constância, parece verdade só porque já não causa choque. Aos poucos você passa a defender quem te machucou, a justificar comportamentos injustificáveis, a se policiar antes de sentir raiva, a censurar a própria dor, porque em algum momento as frases do outro se confundiram com a tua própria voz. E você esquece onde termina a manipulação e começa o auto-engano. Esse é o estágio mais perigoso da mentira, quando ela se torna identidade. Quando você não apenas acredita no que te disseram, mas passa a se moldar com base nisso. Frases como "eu sou exagerado mesmo", "eu que criei expectativa demais", "eu devia ter confiado mais", vão se acumulando como tijolos numa prisão invisível. E você se acostuma a viver ali dentro, sem perceber que está se protegendo de uma dor que não nasceu de você, mas que agora te habita. O eco do mentiroso não grita, ele cochicha. Ele aparece nas suas dúvidas, na sua tendência a perdoar rápido demais, na sua pressa em se culpar. E no fundo você sabe que há algo errado, mas não consegue mais separar o que é pensamento seu e o que é resquício da narrativa alheia. A libertação começa no silêncio. No momento em que você para de repetir e começa a questionar. Quem te ensinou essa frase? De onde veio esse argumento? Quem foi que disse que você estava exagerando? E por que você acreditou? Você não precisa continuar carregando discursos que foram feitos para te manter cego. Você não precisa ser fiel à voz de quem te feriu. A mente limpa é aquela que reconhece quando foi ocupada e que escolhe, com lucidez, expulsar o que não é seu. O que foi implantado, o que foi martelado com intenção. Porque há uma hora em que você precisa ouvir apenas a sua verdade. Mesmo que seja mais dura, mesmo que ainda esteja confusa, desde que seja sua. Há uma ilusão comum que muitos cultivam, a de que a verdade sempre traz alívio imediato. Mas a verdade, quando chega pela primeira vez, sangra, porque ela arranca o véu, rasga a fantasia, derruba a narrativa cuidadosamente construída por frases doces, silêncios bem calculados e promessas vazias. E quando tudo isso cai, o que sobra é uma dor crua. A dor de ter sido enganado, a dor de ter acreditado, a dor de ter se calado quando deveria ter escutado a si mesmo. Mas essa dor não é inimiga, ela é o início da cura. É o grito da consciência voltando à superfície depois de tanto tempo submersa. A verdade não tem a obrigação de ser confortável, ela tem a missão de ser libertadora, e só liberta quem está disposto a ver o que preferia não enxergar. Reconhecer as frases de um mentiroso não é apenas um exercício de análise verbal, é uma reconstrução interna. É admitir que você foi manipulado, sim, que se calou, sim, que acreditou em discursos que agora parecem óbvios, mas que na hora doeriam mais se fossem confrontados. E está tudo bem, porque ninguém nasce pronto para identificar mentira disfarçada de amor. Ninguém está totalmente imune a palavras que sabem onde tocar. Mas é nesse ponto que começa o renascimento, quando você escolhe não repetir mais. Quando para de aceitar o mínimo em nome de uma ligação emocional que só existe porque você alimenta. Quando se levanta não para confrontar o outro, mas para recuperar a si mesmo. A verdade reorganiza o caos. Ela pode destruir uma relação, sim, mas também pode reconstruir sua identidade, porque quando você para de viver no roteiro do outro, começa a escrever o seu. Talvez você não ouça mais certas frases, mas agora você as reconhece. E isso é força, isso é clareza. É a blindagem contra quem te quer confuso, contra quem fala bonito, mas age escuro. A verdade dói porque te devolve a responsabilidade. Você não pode mais se esconder atrás do "eu não sabia". Agora você sabe. E quem sabe não volta mais para o mesmo lugar. Você pode até cair de novo, mas cair sabendo é diferente. É uma queda que ensina, não que aprisiona. E se esse vídeo te ajudou a abrir os olhos, então carrega esse incômodo com dignidade. Porque às vezes tudo que você precisa é sentir essa dor limpa para nunca mais aceitar a dor suja da mentira disfarçada.
Se alguma parte desse conteúdo falou com você, compartilhe com quem ainda está preso no mesmo eco, não para expor ninguém, mas para devolver às pessoas o direito de ver, porque a verdade liberta, mas só para quem tem coragem de não fechá-la de novo.